Oi, gente, boa noite para todo mundo. Como que vocês estão? Eu tô aqui mais que adaptada. Adaptada ao lugar, adaptada ao lugar do lugar. Eu já conto para vocês, a hora que mais gente entrar, o que tá rolando. Parece mentira. Se eu contar, vocês vão achar que é mentira, que é piada minha, mas como eu costumo contar, falar para vocês, são os perrengues de viagem. Claro que a live hoje vai ser com filtro, óbvio, porque eu tô assim de uniforme ainda, então não rolou. Teve todo um contexto, todo um evento antes de eu estar sentada aqui nessa mesa que eu vou contar para vocês. Oi, lindeza de Josi, você já entrou? Milana também já entrou. Já vou chamar vocês porque eu quero contar os babados antes da gente conversar coisa séria, tá? Pera aí, deixa eu adicionar. Vida de latim. E a Josi. Prof. Josi. Ai, gente, eu não consigo mais chamar ela de prof, assim, muito à vontade. Oi, deixa eu E pôr aí, filtro com espinha no meio da testa. eu tô também muito boazinha. Oi, lindeza, você tá boa? Oi. Josi, você não tá sabendo ainda, Milana, eu comentei com ela aqui. Eu costumo dizer que as minhas viagens, elas são mais divertidas que as dos outros, porque elas têm mais perrengue que as dos outros, entendeu? Então, assim, eu não consegui nem dar uma ajeitada na cara, eu tô de uniforme ainda, ó, o uniforme da minha empresa, lindo, maravilhoso, que eu amo, porque eu saí do laticínio e, na verdade, eu acho que eu gostei de fazer mudança. Eu fiz mudança de casa no domingo atrasado, né? Há 10 dias atrás. E hoje eu tô no Cerro desde domingo e hoje eu fiz mudança de pousada, porque eu agora já posso ser uma consultora do turismo no Cerro, que eu já conheço 3 pousadas. Claro que uma foi da primeira vez e dessa vez essa é a segunda. Que acontece? Eu tava numa pousada super fofa, a Milana conhece e tal. Aqui é tudo muito rústico, muito antigo. A cidade é histórica, sabe, Josi? É coisa mais fofa. Eu não sei por quê, mas tem um pedaço da minha alma que eu acho que sempre morou aqui no Cerro. É a segunda vez que eu venho e sou apaixonada pela cidade. Eu fico chata falando pra todo mundo que o Cerro é lindo, porque eu realmente me Nossa. apaixonei muito. Põe aí pra você enxergar que eu tô linda de filtro. E aí, eu cheguei no domingo, fiquei nessa pousada que era diferente da que eu tinha ficado outra vez, muito legalzinho. Só que eu não estava conseguindo trabalhar, porque a gente está em mês de férias, então a cidade está lotada. E a pousada são 2 pavimentos e assoalho de madeira. E eu estava num quarto embaixo, e o Gabriel estava com os pais Duvidei. dele no quarto em cima do meu. Óbvio que eu sei que ele chama Gabriel, porque eu já ouvi o nome dele várias vezes ontem. E eu acho que ele brincava de marcha soldado, então eu não conseguia concentrar. Eu conversei com o cliente, falei, olha, eu trabalho quando eu chego do treinamento, quando eu saio daqui da fábrica e tal. E hoje, inclusive, eu tenho uma live. Como que eu vou fazer? Você não consegue me trocar? Mas assim, sem esperança nenhuma, não. O cliente é massa, muito bacana. Nossa, eles tratam a gente parecendo visita realmente, sabe? Mas eu falei, a cidade está lotada, não vão conseguir. Aí conseguiram numa outra pousada. Também assim, tô sendo super bem tratada. Então foi aquele corre, sai do laticínio, vai na pousada, pega as coisas, põe no carro. As ruas aqui são todas de pedra. Arrasta a mala no chão, aquela confusão. Entrei. Beleza. Parte um do perrengue. Não, Vencida. gente, não acabou. Não acabou. Estou eu ali bonitinha. A internet tá ótima, não pode nem elogiar. Estou ali bonitinha no quarto. Comecei a escutar uma moça dizer assim: não, porque a gente pode sentar aqui, porque a gente vai trazer um bolo, vai ter uma festa de aniversário, e crianças. Porque eu tenho 3 filhos, o quarto é pequeno. Eu falei, como assim? Aí eu peguei um óleo de peroba, passei, abri a porta e falei, moça, você vai fazer uma festa aqui? Aí ela olhou pra mim assustada, sabe? Vou, mas a gente vai ficar quietinho. Eu falei, não sabe o que que é? Eu vou dar uma aula agora. Nem expliquei muito. Falei, vou dar uma aula agora. E eu esqueci o fone de ouvido, porque eu não posso usar fone que entra no ouvido. Eu tenho alergia. Então eu uso aqueles fones grandão e eu esqueci de trazer. Aí ela falou, não, mas a gente vai ficar quietinho, eu dou aula também, eu sei como que é. Aí a moça da pousada, fofa demais, não, vai lá pro refeitório, vai dar tudo certo. Aí desce Carol correndo com tudo pro refeitório. Enfim, estamos aqui, perrengue parte 2 resolvido também. Mas eu já falei, né? Se não for com emoção, a gente não sai nem de casa. Boa noite, meninas lindas. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Hoje nós vamos ter que usar o recurso de levantar a mão, porque as 3 são faladeiras. 6 não, porque eu não deixei até agora, né? Ela não vai deixar a gente falar hoje. Vou deixar. Sabe por que que eu vou deixar, pessoal? As duas falarem hoje. Eu já falei muito que é para ficar mais caladinho o resto. Porque eu simplesmente estou com 2 amigas
tá? Uma que eu conheci profissionalmente e a outra que eu conheci como aluna e que eu me apaixonei perdidamente por ela desde o começo, tá? A Milana, que a gente se conhece pessoalmente há um mês, né, Milana? Mas a gente já se conhece virtualmente aqui, ó, um tempão. E a Josi, que foi minha professora em 2018 e 19. Terminei em 2019. 2018, 2019, ali na primeira pós que eu fiz no Senai. E já me deu aula de análise sensorial. Me apaixonei mais do que perdidamente. O consumo de café na minha vida mudou depois da aula dela. E me deu aula de, agora, na pós que eu estou fazendo, de rotulagem. Então eu falei, preciso juntar essas duas, vocês precisam se conhecer, meninas. Porque, Verdade. assim, a Milana é a versão mineira da catarinense Josi. Porque as duas chupam pilha. Eu tenho certeza que aquelas baterias quadradinhas, sabe? Que põe pH de bancada, elas chupam aquilo todo dia, eu tenho certeza. Porque são aceleradas. Então, hoje eu vou ter que ficar caladinha, porque nós estamos aqui com duas magas da rotulagem aí, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Josi, fala um pouquinho pra gente como é a sua relação com rotulagem. Por que que você sabe tanto de rotulagem? Conta um pouquinho. Boa noite, meninas. Mi, que prazer te conhecer. Te acompanho lá no Instagram. Eu tô super honrada agora de... Eu já considero conhecer quase como pessoalmente, né? A minha relação com a indústria de alimentos e com alimentos começou muito pequena na minha casa, né? E eu sempre fui muito curiosa. E não tem a área de alimentos que eu não gosto de meter a colher, né? Então, eu sou curiosa e eu gosto de fazer um pouquinho de cada área. Mas a parte de pesquisa e desenvolvimento, a parte de desenvolvimento de produtos sempre teve meu coração, eu digo assim, né? E eu comecei na indústria de alimentos e eu fui estudar sem pretensão e acabei me tornando, né, professora, apesar de não gostar muito desse título, porque eu tenho o desafio de ter alunas como a Carol, né, e tantas outras pessoas que se tornam meus amigos, que se tornam consultoras minhas, né? Porque a gente, na área de alimentos, eu sempre brinco, a gente nunca sabe tudo. Mas a gente precisa ter amigos especiais que a gente possa ter de guru. E a Carol é isso para mim. Ela tem até esses dias me deu um help também, né? Porque num dos meus trabalhos, que é a Ovelha Bela, a gente está desenvolvendo um super produto, né? Tá indo para a linha de potes agora, que logo, logo vai estar no mercado. E a Carol fez aí um checklist comigo para dizer assim, não vamos deixar erro, né? No mercado dessas embalagens e ainda numa época tão desafiadora. E eu tô lá pressionando todo mundo que eu quero que aconteça isso antes da mudança da legislação, porque senão eu tô ferrada também, né? Milana, e você? Como que rotulagem especificamente começou a acontecer para você? Era na época que você estava na indústria ainda, fixa? CLT? Foi fixa. Boa noite, pessoal. Que prazer, Josi, estar aqui com você. Que ótimo. É sempre bom nesses bate-papos e a gente acaba, de um vai conhecendo o outro e vai conectando com o outro. Eu acho que é justamente isso, né, que é o nosso papel aqui. Fazer, né, esses laços, essas conexões é muito gostoso. Meu trabalho com a rotulagem começou quando eu ainda trabalhava fixa dentro da indústria, CLT. A indústria, na época, teve um problema com relação à rotulagem e eu resolvi pegar para fazer, né? A gente é meia assim, né? Deixa eu fazer, vamos ver, deixa eu fazer, eu quero tentar para ver se eu consigo. E foi assim que começou. É lógico que eu me apaixonei, hoje é uma das áreas que eu amo de paixão fazer, né? Autocontrole é a minha paixão, mas rotulagem também é. E hoje acabou que a gente atende, tem diversos, né, inúmeros clientes aqui com rotulagem, foi isso. Começou dentro da indústria, aí depois a gente migrou, né, totalmente para consultoria e começou a atender rotulagem também na consultoria. E é engraçado que eu não tinha parado para pensar nisso ainda, mas o que eu fiz com a Josi, de dar uma mãozinha, de conferir junto com ela confere, eu confiro também vários rótulos, eu fiz com a Milana também. Eu não tinha parado, tá vendo como vocês precisam se conhecer? A gente também trocou figurinhas assim de, eu já olhei tudo, mas sempre passa. A Josi fala, ela falou pra mim, cada vez que eu olho para esses rótulos, eu vejo que ainda tá faltando coisa, ainda tem coisa para corrigir. E rotulagem é muito assim, né, gente? Até porque se você for
elencar, são inúmeras legislações. Talvez dentro da indústria de alimentos seja o assunto, o tema, a pastinha onde você tem mais legislação para consultar, para atender. Porque você tem que atender Ministério da Agricultura, se você for produto de origem animal, e Anvisa. Você tem que atender a Anvisa se você for todo mundo. Inmetro, direito do consumidor. Então, tem várias coisas que precisam ser atendidas. E a Josi deu uma atividade, agora eu vou contar, já passei, ela já deu nota mesmo. Ela deu uma atividade na última disciplina que ela ministrou para a minha turma da pós, que era a gente fazer uma biblioteca de legislações. Eu catei, Milana, cadê aquela que você tem? Me dá a cola aí que eu tô com pressa. E aí eu peguei o do Vida de Laticínios e algumas coisas, mas também acontece o contrário. Às vezes, na biblioteca do Vida de Laticínios, eu estou consultando, que é um serviço que a Milana tem, eu estou consultando para alguma coisa e eu falo assim, tá faltando tal, eu achei essa outra aqui, porque a gente gosta de copiar a moda. Então, em rotulagem, eu acho que a troca ela é extremamente importante. Ô, Carol, eu quero complementar isso, porque assim, a legislação atual, né, que está sendo mudada agora em outubro, ela tem mais de 20 anos, né? E aí a gente sempre julga e diz assim, nossa, mas fulano, eu já fiz muito rótulo errado, porque eu fui RD de padaria, então assim, é uma infinidade de produto e a gente às vezes vai no piloto automático e erra. Então, assim, quem não trabalha com rotulagem e não errou, bom sujeito não é. Eu também acho. Porque acho que não trabalha, né? Na verdade, não faz rótulo. Você nunca errou um rótulo, você não trabalha com rotulagem de verdade. Então, às vezes a gente vai pro mercado e às vezes eu vejo pessoas condenando, isso aqui tá errado. Eu sei que é uma forma, assim, da gente aprender com os erros dos outros, né? De uma forma fácil, de uma forma didática, né? Mas só erra quem faz. Eu sei que é um pecado, é um crime colocar um rótulo errado para o consumidor, e é por conta desse nosso passado dálmata, dessa nossa indústria que, de certa forma, foi achando um jeitinho de burlar algumas coisas que gerou uma certa descredibilidade nos profissionais, né? Então, por isso que apoiar, né, uns aos outros na hora de desenvolver um rótulo é muito importante. Não precisa ser um trabalho solitário, ele pode ser um trabalho de ajuda. Tem uma frase lá do Império Antigo, do Império Romano, que diz que a mulher de César, vocês vão me ajudar, porque eu sou muito pra ditado pra caramba, né? Que a mulher de César, ela não tem que ser, além de ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? E assim é na indústria de alimentos. A gente tem que desenvolver credibilidade. E toda essa mudança de legislação que ela tá vindo aqui agora, nesse momento, é para gerar essa credibilidade. Que a indústria de alimentos, de certa forma, foi perdendo. Então, essa mudança total, né, nesse momento de rotulagem, ao meu ponto de vista, ela vai gerar mais credibilidade e mais clareza. Então, nós precisamos parecer honestos e ser honestos, né, em relação à rotulagem. E isso dá uma responsabilidade maior ainda. Não sei se faz sentido isso para vocês, se vocês veem dessa forma também. E se eu falei certo o ditado, né? Mas a gente entendeu, e a gente vai usar esse mesmo agora a partir de hoje. A Milana, ela está montando um manual com os ditados, palavras estranhas, que, segundo ela, que eu falo. Eu acho super normal. Virar e falar assim, nossa, o trem aqui tá periclitante. Ela acha estranho. Eu acho super normal falar periclitante, mas ela já procurou... Às vezes uma situação do dia a dia, rotineira. Ela solta, assim, eu acho que ela vai lá na orelha, abre uma palavra e fala assim, eu vou falar essa. É coisa de filha de professora de português que aprendeu uns vocabulários. E de mineiro, né? Isso aí você tem também. Tem um mineiro, Josi, ele tem expressão para tudo, tá? Fica tranquila, porque assim, tem vocabulário mais vasto, eu acho. E a Josi falou um negócio da questão da credibilidade, sabe? Carol, por que você não me ouviu falar? O que você falou? Eu não tô vendo os comentários. Vocês estão vendo os comentários? O meu parou. A Karina falou assim, Carol, porque eu não te ouvi falar o vocabulário próprio. Então, a Milana tá feita comigo numa ponta com você na outra. Coitadinha, ela vai criar 2 manuais, então. Mas a Karina é minha corretora oficial. Gente, vocês importam se eu entrar e sair de novo? Eu não tô conseguindo ver nada de comentário. Não importa não, eu te chamo de novo. Pode sair aí. Tá. Peraí, galera, só um bocadinho. Ninguém tá com pressa. Milana fica louca, ela fica mesmo. Maluca. Opa, não é aqui não. É aqui.
ela fica doida com a copiação de moda das palavras. Aí tem hora que eu falo e eu vou engrenando, sabe? E aí ela fala, não, peraí, volta. E aquele negócio que você fala. E agora, Milana, Consegui, tá... gente, eu tava ficando aflita, eu não tava conseguindo ver nada de comentário de vocês. Ah, agora deu, né? Eu tô vendo. Tá, agora deu. Vamos lá, então. É o seguinte, a Josi até falou a questão da confiança, né? Eu me lembro, confiança, não, honestidade, como é que é? Credibilidade. Não, não, que a mulher de César tem que ser honesta. Honestidade. Da questão da Além de honestidade. ser, ela tem que parecer. Porque, Parecer, exatamente. E aí eu me lembro que, assim, quando eu comecei, acho que talvez o assunto mais delicado, né, a vertente mais delicada em termos de rotulagem para o consumidor, mais até foi quando eu comecei a falar, nossa, mas isso é sério e as indústrias têm que cuidar de muitas coisas realmente. No começo da minha carreira. Foi quando começou a história dos alergênicos. Porque daí foi um movimento que a declaração de alergênicos foi um movimento que nasceu do consumidor, de mães de crianças alérgicas, que aquilo mexeu comigo. Tudo que fala de criança mexe comigo. Aquilo já mexeu comigo na época. E aí eu comecei a pensar e comecei a estudar, a gente vai se atualizando, eu não tinha estudado isso na Cândido Toches, na época não se falava em alergênico até 2000, eu formei em 2002, imagina, nem falava disso. E aí eu comecei, para mim foi o tema assim com mais justificado pela exigência, pela necessidade do consumidor de uma informação, mais que uma tabela nutricional. Claro que é importante, tá, gente? Não estou falando que não é. E aí, o que aconteceu? Há 7 anos, quase 8 anos atrás, nasceu o meu primeiro sobrinho, paixão da minha vida, e ele é alérgico à proteína do leite de vaca. Agora não é mais, mas até os 4, 5 anos mais ou menos foi. E aí isso se tornou importante na veia para mim. Porque eu queria, criança, tia faz o quê? Dá besteira. E eu queria dar besteira e eu precisava ler todos os rótulos atentamente. Então eu entendi, eu senti na pele o que as pessoas que consomem os alimentos produzidos pelas indústrias que eu trabalho, que eu dou consultoria, o que elas precisam saber. Isso foi só o começo, tá? Mas tem a questão tabela nutricional, porque tem muita gente que tem, às vezes, algum problema, alguma deficiência de metabolismo, ela precisa daquilo e precisa ser confiável. E a história da tabela nutricional é uma coisa que eu sempre falo. O mais fácil é calcular, mas não é o real, tá? Não é o real. Esse é um dos aspectos da questão da rotulagem. O mais fácil é calcular, mas, gente, nada como uma tabela analisada para você sentir que você está entregando para o seu consumidor um alimento seguro, um alimento gostoso e com informações que vão ser úteis para ele, né? O que tem mais, eu já falei, já dei a minha opinião, né? O que tem dado mais, o que tem chamado a atenção? Tem um monte de coisa para mudar. Tem a de outubro, tem essa de semana passada, 20 dias atrás que foi publicada, tem um monte de trem para mudar. Na opinião de vocês, particular realmente, qual dos aspectos dessas novas legislações que estão em mudança, né? Daqui até o final do ano tem bastante coisa ainda, que é mais desafiador para quem produz alimento? O que é mais desafiador desses aspectos todos? Quem fala primeiro? Pode levantar a mão. Pode começar, Mi. Eu quero só, antes de começar a falar um pouquinho do assunto, fazer aquele anexozinho ali. Quando você fala, principalmente da questão de cálculo de tabela nutricional, eu vi que a Josi também deu uma risadinha, e isso é uma das coisas que que a gente acha que tem que falar, não pode... Porque eu recebo, eu não sei se acontece isso muito com vocês, mas já alunos meus todos os dias falando, porque o cálculo da tabela nutricional XYZ. Eu, Milana, particularmente, isso é opinião minha, eu sou contra cálculo de tabela nutricional, principalmente, né, falando do meu âmbito de atuação, que é o que eu tenho, né, escopo ali para falar na área de leite e derivados. A gente tem noção que, esses dias mesmo eu estava conversando com o pessoal do laboratório, se você faz um queijo ali no inverno, aquele queijo do inverno, se você for fazer a análise, né, daquele mesmo produto ali no verão,
Ele é um queijo que ele é, né, o que a gente brinca, o queijo do inverno ele é diferente do queijo do verão. Aí, às vezes, vocês podem falar assim, mas tem aquele percentual que pode dar, né, para mais ou para menos, a legislação ainda permite aquele percentual, mas o que acontece? Eu acho que isso é um adendo, né, com relação ao assunto. Se a gente pega, por exemplo, eu vou fazer um cálculo de tabela nutricional, utilizar, né, como base TACO, TBCA, a tabela da Sônia Tucunduva, são alimentos, né, por exemplo, a TBCA, são análises que são feitas de alimentos que estão ali no mercado e que nem sempre aqueles ingredientes, aqueles produtos utilizados para fazer aquele alimento X e aquelas condições tecnológicas de processamento são as mesmas condições que você tem aí dentro da sua fábrica para o seu queijo. Você pega a tabela, por exemplo, do IBGE, são dados ali, tem tabela de 20 anos atrás. O quanto que esses processos tecnológicos, eles evoluíram, eles mudaram, eles são diferentes. Então, quando você falou em cálculo de tabela, não sei se a Josi compartilha de opinião parecida, eu sempre fico com o pé atrás. Eu sei que tem aquela questão, a pessoa não tem condições financeiras de estar encaminhando esse produto para um laboratório para fazer a análise de tabela. A gente sabe dessas situações. Mas será que se eu fizer um cronograma... Ilana, nesse momento em que a gente vai ter que fazer de tudo, porque tem algumas coisas novas, a gente entende isso, a gente não é insensível, não. Mas, não, de maneira alguma. Mas eu falo assim, será que se eu fizer um cronograma, eu vou mandar uma amostra de um queijo uma vez por mês, né, de um produto uma vez por mês e fazendo esse picadinho a longo prazo, será que de fato eu não consigo atender para dar, né, para o consumidor uma informação mais próxima da realidade? Porque né, o sentido disso tudo é passar a informação adequada para esse consumidor. Então, quando você fala em tabela nutricional, eu fico meio que pensando. E aí, já entrando, né, nessa questão do que tem chamado mais atenção com relação a essas novas adequações, a gente já bate logo de frente com essa situação. O pessoal vai mandar, de fato, esses produtos para análise, ou a gente vai fazer cálculo aqui? E o que vai impactar de custo na minha indústria? Porque a gente sabe que esses custos, a primeiro momento, eles vão ser custos altos. Por quê? Porque eu tenho que mandar fazer clichê novo, né? Que não tem como sair fora. A indústria vai contratar um profissional para fazer as adequações daquele rótulo? Como que vai ser? Ou vai capacitar tecnicamente a equipe interna para trabalhar com essas modificações, com essas adequações? Como que está o meu estoque de embalagem? Eu estou me planejando ali a longo período, né? A um determinado período com esse estoque de embalagem. Por quê? Porque a gente sabe que tem todas aquelas questões que se eu compro mais embalagem, eu consigo um valor melhor. Então, tem gente que tem estoque ali para 2, 3 anos de embalagem de produto. Como que isso vai ficar? Eu preciso... por exemplo, um requeijão, como que eu vou fazer? Vai ter a lupinha de sódio no meu produto? Eu tenho que fazer modificação na formulação? Como que isso vai acontecer? Será que essa modificação na minha formulação, de fato, vai impactar no sensorial desse produto? Então, são muitas questões que devem ser discutidas, eu acho que discutidas com cautela, né? E nessa altura do campeonato, eu acho que a gente já tem que começar a pensar de uma forma mais madura com relação à situação, porque elas estão ali batendo na nossa porta. E é engraçado, demais, né? E é engraçado porque, assim, tudo isso que você falou, toda essa problemática relacionada à questão da mudança do layout, você precisa de um tempo para poder fazer as cotações das análises. O laboratório que você escolher precisa de um tempo para te dar os resultados. Tem a questão da gestão de estoque de embalagem. Para mim, eu acho que, assim, eu sei de gente que tem estoque de determinada embalagem, que é um produto com menos giro, até 2029. E aí? E se a pessoa tem estoque de uma embalagem até 2029, sabe o que significa? Que o pedido mínimo dela
é complicado e que ela não. Então, assim, tem várias. Eu tô falando disso há um tempão e eu tô vendo gente desesperada. Mas eu entendo, porque tava apagando outros 14 incêndios enquanto eu tava falando, gente, é rotulagem, gente, as análises nutricionais. As pessoas estavam apagando incêndios, eu sei disso. Fala, Josi. Não, eu acho bacana, assim, ó, eu vou dar um exemplo relacionado a um autocontrole que está na rotina de quase toda grande empresa, que é o APPCC. Quando a gente fala, vamos revisar o APPCC, todo mundo diz assim, de novo o APPCC? E me parece que é a mesma coisa com rotulagem. De novo rotulagem? Só que o que acontece? Se nós pegar o rótulo, nós vamos sempre ter pontos a melhorar, pontos a discutir, sempre pensando, né, aquele consumidor que vai ler aquela embalagem, né, como ele vai receber aquela informação, como ele vai interpretar aquela informação. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente manda, né, realmente um produto para o laboratório, recebe o laudo e às vezes na hora de transcrever o laudo, as pessoas erram. Só que hoje, além de transcrever o resultado, que, né, no cenário ideal que vem do laboratório, tem a questão dos açúcares, né? Que não vai ser só um cara crachá mais. A gente tem que conhecer as particularidades do nosso produto para depois realmente balancear aquela informação lá na nossa rotulagem. Então, hoje existe ainda, além de receber um resultado, o cenário ideal, quando vem do laboratório, saber o que fazer com essas informações, né? E o que eu sofro muito é assim, eu atendo empresa. Eu estou hoje num cenário de uma pequena empresa, né? E visto essa camisa de como é desafiador fazer tudo por análise, né? Você sabe do que é a empresa dela, que ela tá falando, né, Milana? Ela tem uma gelateria de leite de leite de ovelha. Dá licença, que é o único, tá? Você Eu vou lá comentou. em setembro. Eu vou lá em Então, setembro. Vou mandar fotos. eu compartilho dessa dor, né, de empresário, de ter que investir esse dinheiro. E a gente é uma sociedade, e eu vejo também parceiros de pequenas empresas dizendo, Josi, você está acostumada, porque nas horas vagas eu faço auditoria também, né? Você está acostumada lá com grande empresa, que é tudo fácil, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, a gente tem realidades extremamente diferentes hoje no segmento de alimentos, né? Então, assim, eu acho que se a gente, né, pensando num cenário ideal, sim, nós devemos fazer por análise, né? Concordo que é planejamento. E a Anvisa, ela foi uma mãe realmente conosco, porque ela está 2 anos. visando a mais... Foram 2 anos. E vão ser praticamente 3, né? Porque agora é indústria de ingredientes, né? Agora em outubro é indústria de ingredientes que tem que estar preparada para fornecer as informações para a indústria, né? Então, aquela fala lá do B2B que fala, né? B2B agora vai mudar, né? Então, quem é B2B, né? Bateu na porta, né? Não tem mais como fugir, tá aí, tem que implementar, né? Então, o B2B tem que gerar informações verdadeiras, né? Para que quem for trabalhar, seja por ficha técnica, né? Fazer uma boa ficha técnica com dados verdadeiros para que a indústria, né, a pequena indústria, a indústria que entender ainda, né, que vai ter que usar métodos indiretos, seja pela base lá do FDA, seja hoje eu aconselho a não, eu assim, por muito tempo era tudo a tabela da Unicamp, né, a TACO, hoje a da USP, ela está melhor, inclusive ela está, né, com açúcares lá. Então, é uma referência que hoje, quem for fazer por cálculo, eu aconselho ir para essas bases de consulta, né? E sim, concordo com a Mi quando ela diz que tudo é planejamento. Um teste por mês, um produto daquela família, né? Analisar não sai caro. E eu vou puxar a orelha, vocês talvez não concordem comigo, mas, por exemplo, eu vejo as indústrias gastando dinheiro todo dia para liberar produto, para fazer análises que são... daí as pessoas dizem, Josi, mas nunca deu fora, eu analiso todo dia meu produto. Mas então, como Não, é a que gente faz não uma vai avaliação de risco? discordar, não. Nós não vamos discordar, não. A Carol aqui comigo, né? A gente conversou sobre isso Avaliação de hoje. risco se você faz toda vez e dá um resultado. Então, eu não preciso gastar dinheiro, né? Eu espaço e eu vou olhar para o meu orçamento. Às vezes eu tenho... Carol, você me desculpa, né? Mas a sensação que eu tenho é que a gente faz análise, ninguém olha aqueles valores, muitas vezes, só para dizer, eu não tenho histórico de análise. Tá aqui, ó, tá tudo aqui. Mas a gente não vai discordar, não. E aí, então, talvez está na hora da gente reduzir aquela análise cara crachá, que talvez a gente já sabe que vai ser, que tá no padrão, e investir esse dinheiro
em análise para rotulagem nutricional. Então, dá para mexer no orçamento, dá para remanejar e dá para fazer a gestão, a avaliação de risco dessas análises e direcionar nesse momento para fisicoquímica. E, por outro lado, o pessoal do laboratório também está se desafiando, porque abrir açúcares não é fácil, Não. né? Não. E eu acho que talvez muita gente que esteja nos ouvindo aqui não esteja entendendo. Eu vou pedir para vocês explicarem melhor o negócio do açúcar, porque muita gente já me perguntou. E talvez tem gente aqui que não tá. Do que elas estão falando? Nós já vamos falar disso. Só para te tranquilizar, que você pode falar tudo o que você pensa, que a gente não é brava, e para te tranquilizar mais ainda, que a gente concorda, como diz o povo, em gênero, número e degrau com você, e degrau também, que esses dias a gente estava falando, uma empresa mandou quantificar determinada coisa num determinado produto. Aí a Milana mandou para mim: ô Carol, faz sentido? Foi hoje. Eu não vou falar que foi hoje, eu não vou falar, foi hoje. Ô Carol, que parte que eu dormi? Porque a gente tem isso. Eu dormi em alguma parte. Não. Aí eu falei: mas peraí, eles têm isso na fábrica? Não, nem tem. Eu falei: mas então, se a vontade é gastar um dinheirinho, meu Pix é o meu e-mail. Fica à vontade. Entendeu? E eu falo muito isso nos meus treinamentos. Eu gosto demais da parte, nos treinamentos e nas consultorias, eu gosto muito da parte de estabelecer plano de inspeção de análise por amostragem nas indústrias, porque eu pego desde o recebimento do leite, vou passando o processo. E aí é engraçado que os alunos, os clientes, às vezes eu falo assim: não, isso aqui você vai parar de fazer. Aí eles olham assim: mas você está dando um treinamento de laboratório que não parar de fazer. Eu mando parar de fazer. Ou não, isso aqui você não vai. Imagina, você vai... Sempre foi assim, né? Hoje eu dei um exemplo. Tem um cliente que ele coleta a amostra de suave de mão de cada funcionário 3 vezes no mês. Eu falei: não estou entendendo. É muita análise. Vamos diminuir esse tantão de análise, vai sobrar dinheiro, nós vamos comprar, sei lá, uma estufa nova. Vamos redirecionar a verba, entendeu? E a mesma coisa para análise aí, análise externa. Você realmente precisa. Você é obrigado a fazer a amostra representativa? Não, você pode fazer no seu autocontrole a amostra indicativa. Se você estava fazendo, pega aqui, ó, a legislação está aqui, onde fala que não precisa, faz uma análise nutricional. Aí eu tive um cliente que todo ano ele tinha um cronograma de análise nutricional. Eu falei: mas você mudou a formulação? Não. Eu falei: mas então. O que você acha que pode? O fiscal pediu com base no quê? Que é o que a gente... Toda vez a gente pergunta isso, com base no quê? Então, é uma questão de gestão dos recursos para o que você de fato precisa para a qualidade e segurança do seu produto e para atendimento a assuntos regulatórios e analisar o que você está comprando. E quando eu falo analisar o que você está comprando, você compra prestação de serviço de análise, você compra controle de pragas, falei disso esses dias aqui. Você compra equipamentos e reagentes do laboratório, você compra material calibrado, aquilo chega para você. E aí você tem histórico, você tem certificado de análise de 2018, de 2017, de um trem que já nem existe mais, guardado. Você nunca olhou para ele. Você tem certificado... Já aconteceu comigo de estar no cliente e ele, lindo e loiro, pegar o resultado. Olha, porque eu tenho um plano de amostragem e eu valido as minhas análises, análise externa, pego o laudo de determinado produto. Qualquer um puxou na pasta, resultado fora do padrão. Então, assim, entregou para o fiscal o crime. Então, isso de analisar o que você tem e raciocinar. Não cabe mais no mercado. Eu vou fazer uma live daqui a... acho que 15 dias, com o professor Nelson, e a gente vai falar disso. A gente vai falar de laticínios, mas o professor Nelson Nelson Tenquini. A gente vai falar de como tem que ser um gestor, como que um profissional da indústria de alimentos precisa ter sob o ponto de vista de gestão, de conhecimento, de estar atualizado, porque ele é muito antenado nessas coisas. Então a gente vai falar sobre isso. Porque eu acho que é uma grande dificuldade até hoje, só que está sendo sufocado. Quem está ficando para trás está sendo atropelado. Eu tô doida? E, Carol, por outro lado, eu digo para vocês, eu ensino, eu dou aula, eu dou consultoria, e eu tenho a minha empresa. E eu vou dizer para vocês que casa de ferreiro, às vezes é espeto de pau, sabe? Porque às vezes a gente entra nos pilotos automáticos e que a gente
parece que cega. Então, às vezes, é importante um olhar de fora, é importante uma pessoa para olhar os nossos processos. E eu tô dando um curso agora de qualidade e eu falo muito para os alunos, assim, você não precisa dizer, olha, revisa meu OPPCC pro coleguinha, mas conversa sobre tuas dores, conversa sobre as tuas dificuldades, pode ser a mesma, não é copia e cola, porque a gente tem muito essa de uma indústria copiar o documento da outra. Não, é ler, é entender o ponto de vista, por que tu pensou assim, que interessante, e construir uma linha de raciocínio para tua empresa. Não é engessado, né? Então a gente tem vários caminhos, e isso acontece também agora aqui com a rotulagem, né? E existem infinitas possibilidades, né, dentro da legislação, né? E pontos de vista que a gente precisa, talvez, não é copiar o rótulo. Eu tenho essa categoria de produto. Como é que o mercado está olhando? Na sensorial, a gente faz muito isso. Eu quero desenvolver um produto, né? Vou desenvolver um produto sabor laranja. Então, eu vou conhecer todos os produtos de laranja que tem no mercado, né? E aí, eu vou escolher o meu é parecido com o quê, né? O meu se encaixa em qual categoria? E dentro da área de laticínios, que vocês estão muito bem inseridas, a gente tem praticamente RTQ para tudo. Então, a gente tem um caminho a ser seguido. Mas para algumas outras classes de alimentos, a gente não tem isso. E acaba se tornando mais desafiador ainda para as pessoas. Né? Sabe a história do copia e cola? A gente não vai falar quem que é a empresa, não, porque, né, a gente não é garoto propaganda. Mas a Milana, ela me chamou atenção para um negócio e eu conheço as meninas, sou amiga das meninas e tal. Ela falou assim, toda vez que eu fico em dúvida em alguma coisa de rotulagem, principalmente quando alguém pergunta para você assim, tal coisa é assim ou assado? Se der uma opção para você na pergunta, já confunde a cabeça toda. Aí ela falou para mim assim, eu sempre olho se tem o produto da marca tal, porque eles são muito bons, não é que eles não errem. Até a gente estava conversando com as meninas na Minas Lácteas, as meninas dessa empresa, e elas falaram assim, o que você olhou já estava corrigido. Então, assim, eles erram, mas a gente sabe que eles têm uma expertise e têm uma vontade de acertar e de buscar melhorar. Então, a gente não tem problema a gente ter, em termos de rotulagem, uma referência, né? Referências, achou a palavra. Depois do Covid eu esqueço. E até porque às vezes a gente vai fazer P&D, mas a gente às vezes não consegue abraçar todas as áreas, mas tem aquela empresa que tem um departamento de regulatórios para chamar de seu. E que empresa que tem, né? Que empresa hoje que tem um departamento de regulatórios? Grandes empresas que tem a equipe focada em olhar para isso, em estar mais atento, né? E acaba que essas pessoas vão puxar a régua de todo mundo. E que bom que existem empresas assim, né? Também acho. Então, você acha também que o mais desafiador agora é essa questão da nutricional aí, das lupinhas também, Josi? Porque a gente vai atraindo o assunto aqui, né? Você sabe, assim, que agora, eu só quero, talvez a Mi também pode me ajudar aqui, deu uma embolada no meio de campo com a publicação da 727 este ano, né? Porque a 727, e assim, gente, eu não tenho a pretensão aqui de saber tudo de cor. Quando fazem perguntas para mim, eu digo, segura aí que eu vou olhar, porque a área de rotulagem, por mais assim que a gente faça muitas coisas, é uma área bastante ambígua, cada produto é a realidade, a gente não pode sair dando resposta aí sem conhecer a realidade da empresa. Então, vocês podem tirar dúvidas com a gente vai olhar a situação, né, fechada no teu escopo, né? Mas a 727, que foi publicada agora, ela vai ser a rotulagem geral, né? Então, ela vai substituir a 359, a 259, viu? Já faço confusão dos números. 359, 259, 429, 459. Não, gente, não vou decorar, não. Então, assim, a 727, ela veio para melhorar e harmonizar. Então, ela tirou fora, né? Lógico, agora a partir de outubro. Eu já considero agora porque tá todo mundo tendo que ajustar, né? Tá em cima já. Tá em Verdade cima, né? é essa. Então, a gente vai ter que... O que foi bacana nessa legislação que veio agora? Foi que a gente teve uma harmonização de várias legislações. Por exemplo, a parte de alergênicos hoje, que estava separada da 259, ela veio para 727. Assim como veio a questão de nova fórmula. Nossa, essa é babado. A 136 também vai ser revogada. Isso. Então, isso vai complementando aí para mim não me esquecer de nenhuma, né?
Então, foram um compilado de legislações e que, no meu ponto de vista, eu adorei ela, porque o que acontece, né? É uma legislação que ela está em 5 capítulos, se eu não me falha a memória, dividida por sessões. Então, ela ficou muito mais fácil a leitura dela. E ali na seção 3, eu vou chamar a atenção para você, no capítulo 3, onde fala da questão obrigatória, ela vai trazer, então, a questão dos alergênicos, ela vai trazer a questão da advertência de lactose, tudo já ali nessa lista, né? Então, no meu ponto de vista, a primeira coisa que batem o olho aí, tão com pressa, querem fazer uma abordagem geral, batam o olho na seção 3, que tem muita informação aqui e que vai linkando com outras normas, tá? Então, eu gostei muito do formato que ficou. Eu achei que ficou muito mais unificado, mais fácil da gente. A questão de lista de ingredientes, da questão de água, que sempre era um tumulto, né? Ficou mais claro. A lista de ingredientes compostos, que foi uma dúvida que eu realmente discuti com a Carol. Então, ficou tudo mais fácil de interpretar aqui nessa Parece que ela legislação. ficou, na agrupou, né? verdade, mais didática. Eu acho que é o Didática. termo, né? Eu acho que ela ficou bem mais didática do que o que a gente tinha anteriormente, né? Os textos. E aí, ela não desabona em nada a rotulagem nutricional que está entrando em vigor na 429 e na IN 75. Inclusive, lá em uma das sessões, ela diz a rotulagem nutricional segue o que está previsto lá e as outras que entrarem em vigência. Porque ainda tem pessoas que me perguntam, Josi, mas a legislação vai dar mais prazo. Josi, isso aí não vai acontecer, As né? pessoas estão esperando. Lembra que a gente conversou sobre isso? Praticamente não vai precisar botar a lupa, gente. Quer ver, ó? Que tá achando que é uma marolinha, que daqui a pouco todo mundo vai esquecer. Não, é sério, veio para ficar. Lógico que a gente tinha uma especulação, a gente tinha uma ideia que ia harmonizar com o Mercosul, e não foi harmonizado. Pode ser que no futuro venha a se harmonizar, mas nesse momento, né, o Brasil foi o único que escolheu o modelo da lupa, diferente de toda a América do Sul, quem tem implementado, né? Tem alguns países aqui da América do Sul que não tem, né, rotulagem nutricional frontal, mas que a gente vai ficar um pouquinho diferente. Mas tá tudo certo, tinha né? esperança também, mas a minha já acabou no começo do ano. Mas eu não sei se vocês lembram, isso me faz refletir lá atrás. Eu detesto falar o lá atrás, porque aí eu começo a contar a minha idade, né, Carol? E a Carol sabe que eu tenho problema com a idade. Não, e problema de cabeça, mas tudo bem, ó. De cabeça, não de cabelo branco. Vocês lembram quando a legislação de alergênicos entrou em vigor, que tinha toda essa especulação, que ia prorrogar, que não... Vocês lembram disso? Agora, você comentando, Josi, me veio à memória toda essa situação lá atrás, quando aconteceu com alergênicos, e o pessoal na época, eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro que teve uma situação... Eu ainda estava na indústria na época. Eu lembro que a FIENG, junto com o sindicato aqui em Minas, eles fizeram um evento lá em Belo Horizonte e eu cheguei aí nesse evento, falando sobre essas, né, mudanças, atualizações, inclusive abordando essa questão de alergênicos. E aí todas essas adequações, o pessoal, não, vai dar prazo, vai mudar. E eu vi muitas indústrias, muitos laticínios serem notificados em auditoria de rotulagem porque acreditavam que iria haver um prazo a mais, um período a mais para essa adequação e que, na verdade, ele não houve, né? Não aconteceu e eles acabaram meio que pegando gancho nessa situação e um monte de indústria foi sendo ali, né? Começou a ser autuada, a receber, de fato, notificações por causa dessa situação. Então, assim, eu não sei, Jô, se você meio que está tendo essa sensação, mas parece que hoje a gente está meio que vivendo essa mesma situação novamente. O pessoal ainda está assim, eu sinto que muitas indústrias ainda estão com um pouquinho de pé atrás para estar fazendo essas adequações, estão assim, talvez num caminhar muito mais lento do que o que deveriam de fato estar, né, nessa altura do campeonato. E talvez lá na frente eles vão ter surpresas desagradáveis com relação ao assunto. E eu Você acho tem que a essa surpresa sensação? desagradável,
Ô, Milana, Concordo. e eu acho que as surpresas desagradáveis desta vez, neste caso, elas ainda vão ser com maior intensidade, com maior ocorrência do que foi na época dos alergênicos. Porque daí eu pergunto para vocês, o quanto a auditoria de rotulagem, tá, tem aumentado a ocorrência, o quanto isso Nossa, tem muito. acontecido mais. A gente ouve muito mais falar hoje de auditoria de rotulagem que a gente ouviu no passado. Isso é uma coisa corriqueira. Isso está acontecendo. E as empresas estão sendo autuadas. Então, se lá atrás, na época dos alergênicos, e aí foi toda uma pressão do consumidor, a gente sabe que teve uma força muito grande da associação e tal, mas assim, agora está mais fácil fazerem uma auditoria de rotulagem, então vão fazer. Então a gente tem que estar esperto. Eu acredito sim que não vai ter mudança de prazo, vai ser isso aí mesmo. Vamos nos organizar para deixar tudo bem encaminhado. Também E acho. eu sou a pessoa que mais sofro com isso, porque eu tenho uma empresa de sorvete, que é doce, né? A gente já vai falar de açúcar, mas eu tô aí nesse bolo de pessoas que vão talvez precisar, né, de rotulagem nutricional frontal. E aí a gente até eu vou talvez passar a carroça na frente dos bois, depois nós vamos complementando. Mas com relação ao FOP, né, Carol, assim, o Uruguai foi pioneiro em trazer a rotulagem nutricional frontal e sempre fica aquela insegurança, mas será que as pessoas vão deixar de consumir o meu produto porque vão ver lá a tarja preta, né? E aí o Uruguai demonstrou, assim, que no primeiro momento realmente gerava, assim, um estado de alerta. Mas no passado o período de novidade, poxa, se eu gosto de chocolate, chocolate é um produto indulgente para mim, vou continuar comendo. Só que eu saber, né? Eu saber me empodera para que talvez eu não vá comer a barra inteira. Eu como só um pouco, né? Então tem indústrias que são realmente fábricas de açúcar e tá tudo bem, ninguém vai deixar de consumir, certo? A gente Até tem porque não é produtos só de a consumo sua, no né? Brasil. A tarja preta não é só a sua, é a de todo mundo. Todo Então, mundo. ou a pessoa nunca mais vai comer aquele tipo de alimento, ou então ela vai dosar, ou ela vai falar assim, ignorância é bênção, não tô lendo, é boa. E dentro, e aí X, assim, ó, Y, Z, né, daqueles, te cortando, aqueles alimentos daquela mesma categoria, eles vão ter. Então, você não vai ser afetado por isso, porque o seu não tem. Perfeito. mas eu sempre gosto de falar da história da Sandra Bullock lá no filme Miss Simpatia, né? Que ela é pela paz mundial. Nós, cientistas de alimentos, é um negócio muito maluco, né? Porque eu vendo aqui a minha categoria de sorvetes, agora a gente tem vários tipos de açúcar com poderes adoçantes e poder congelante, no meu caso ali de sorvete, que a gente consegue tranquilamente fugir. Só que, lógico, vai exigir, né? Conhecimento, saber sobre química de alimentos. E às vezes as pessoas dizem, mas quem estuda ciência e tecnologia de alimentos, estuda engenharia de alimentos, não aplica nada na indústria. Daí eu digo, oi? Se você não está aplicando o que você está aprendendo nos bancos de sala de aula, o problema não é o que estão te ensinando, o problema é o que você está aplicando. Sabe? Então, existe muita ciência e tecnologia que chegou a hora de nós, cientistas da área de alimentos, colocar, né, para fora e pensar, planejar os nossos produtos, tá? Não sei se vocês concordam com isso. Sim, muito. Vou defender a equipe de prof, né? Eu acho lindo. Olha só, tem duas perguntas que eu vi aqui, deixa eu só fazer elas. Uma, talvez, pode escolher aí quem vai responder. O Anderson está perguntando: em produtos zero lactose, a declaração na tabela nutricional de lactose é e galactose deve continuar vindo após carboidratos ou açúcares totais? Onde que eu vou enfiar essa informação? Vai ali ter a padrão, né? Açúcares, vai ter carboidratos totais, né? Eu não tenho uma memória tão fotográfica, me ajuda aí, Mi. Carboidratos totais, carboidratos totais, carboidratos, na verdade, açúcares totais e açúcares adicionados. Isso aí, obrigada. E daí lactose e galactose vão aparecer logo abaixo, mas eles vão entrar em açúcares adicionados, né? Porque se nós olharmos lá a definição de açúcares, todos os açúcares que passam por hidrólise, eles vão contabilizar como açúcares adicionados. Correto, Mi? E aí, sabe o que é importante? Já pegando o gancho para falar essa questão de açúcares adicionados, e vocês também me complementem, tá?
O que que acontece? Eu tenho notado, eu até comentei isso com a Carol esses dias, a importância da gente estar observando. Gente, é tudo linkado. Vocês vão falar que às vezes, nossa, Milana, você é a louca do PAC, a louca do autocontrole. Não sou. É sim, mas Gente, tudo bem. A gente gosta de você eu assim. sou, eu aceito. A dona do PAC, né, Carol? Diz que é a dona do É a dona PAC. do parque. É a dona do PAC. Eu tenho um apelido, sabia, Josi? A Fernanda tá Ai, olha aqui, aí. é a dona do parque. Tá aqui, é a dona do PAC. E realmente, né? Mas quando a gente olha assim, olhando ali essa visão macro da coisa acontecendo, tudo começa a fazer sentido. Por que que eu tenho que trabalhar num programa de autocontrole? A qualificação desses meus fornecedores, e aí é lógico que trabalhando com essa qualificação dos meus fornecedores, eu também vou estar ali, né? Uma das coisas que a gente pede quando está fazendo a qualificação dos fornecedores não é ter a especificação técnica daquele produto, para que a gente possa, de fato, conhecer, né, aquele ingrediente, aquele insumo, aquele aditivo que está sendo adicionado no nosso produto. E a gente tem, né, traz lá no PAC de controle de formulação como que eu estou formulando, quais as garantias que eu estou dando para que, de fato, aquela formulação esteja sendo cumprida na prática. E aí a gente começa a fazer o link da coisa. Esses dias eu estava, inclusive, avaliando a especificação técnica de um estabilizante. Era um estabilizante, cara. Eu lembro que no dia eu ainda te mostrei. Salfundente. Foi um sal fundente, mas teve um estabilizante que eu lembro, que eu acho que ainda comentei com você, Ah, não, do que a açúcar? base Estabilizante. era um estabilizante, não era? É. Uhum. Era um estabilizante que eu não imaginava e a base dele eles estavam utilizando ali o açúcar como recipiente para completar, né? Eu sou farmacêutica, né? O QSP. Então, eles estavam utilizando aquele mix de estabilizantes e ali colocando o açúcar. E talvez a gente olhe para aquele produto corriqueiramente ali dentro da indústria no dia a dia, e você olha e fala assim, gente, é uma goma, é uma goma, é um estabilizante. Você não imagina que vá ter ali, naquela formulação daquele estabilizante, um açúcar adicionado, e que esse açúcar que está ali na formulação do seu, né, daquele ingrediente, daqueles aditivos que você está usando, né, que a gente comumente chama de blends dentro da indústria, que aquilo ali vai impactar diretamente ali na sua tabela nutricional. Então, é meio que aquela hora da gente voltar lá no beabá, né, no nosso dever de casa, e conhecer os nossos fornecedores e solicitar essas fichas técnicas para que a gente possa avaliar. Aqui, ó, o que está vindo para mim? Vem dessa, né? Vem escrito XYZ. É uma mistura para uma bebida láctea, né? Uma mistura de estabilizantes que tem um monte de coisa. Quais A são esses malto, né? componentes? Agora, a maltodextrina é um A ingrediente que é bastante maltodextrina. polêmico nesse universo, né? Que tu tá E trazendo. de fato conhecer, né? Porque isso vai impactar diretamente ali nos nossos açúcares adicionados. Então, isso é importante. Aí parece que a gente começa a olhar e até hoje eu sou tão encantada com a coisa que eu olho assim e falo, gente, começa tudo a fazer sentido. As coisas estão muito interligadas. As coisas estão, de fato, muito interligadas, né? Então, a gente precisa estar conhecendo isso para fazer essas declarações. Nosso tema hoje era rotulagem, mas a gente já falou até de composição, de validação, de avaliação de fornecedor, de conhecer o produto, porque tá tudo junto e misturado e não tem muito como separar. Uma coisa vai sempre estar ligada à outra, né? Eu quero voltar a falar da história dos açúcares adicionados para a gente tentar passar para o pessoal um resumão, assim, tipo assim, ó, é isso, um insightzinho aqui. Mas aí, ó, o Felipe está perguntando, Luiz Felipe está perguntando. Carol, vocês pretendem dar curso sobre rotulagem? Eu não vou dar curso de rotulagem, porque cada macaco no seu galho. Eu faço consultoria, eu reviso o rótulo para o pessoal, eu faço relatório para adequação, mas curso de rotulagem não vou dar, não. Meninas, se virem. O Senai tá com turma, vai abrir turma, né? Aqui o Senai Santa Catarina, EAD, Senai Chapecó, vai abrir uma turma de rotulagem e eu vou ministrar uma parte do curso também. Vamos fazer de cabo a rabo.
eu vou pedir para a Prof. Elisa depois divulgar lá na tua ajudar a Aí divulgar. eu divulgo assim também, Eu tá? não sei bem certo as datas, mas a gente vai fazer assim, porque e esses cursos assim, ó, não se esgota, né? E eu Eu sempre ia falo falar assim, ó, agora, Milana vai fazer também, obrigada, porque eu tô batendo nela todo dia por conta disso. Então, uma hora vai ter que fazer, porque eu quero Ô, fazer. Milena, Eu vou fazer Milena, os se dois. quiser, eu ajudo também, viu? Eu contribuo. Porque a gente sempre brinca, se você saiu dessa live e tudo que nós falamos tu já sabia, então ensine, né? Porque é esse o mecanismo, porque às vezes a gente tem aquela arrogância, não, a Josi, a Mia e a Carol falaram tudo que eu já sabia. Mas você está praticando, você está ensinando, né? Você está sendo contribuição na vida das outras pessoas. E é isso que é o nosso papel aqui, enquanto o Instagram dá essa potência de ferramenta para a gente trocar ideias. Porque é construir um conhecimento. Ninguém está lá num pedestal que sabe tudo, ainda mais agora nesse turbilhão de legislação que foi publicado. Milana, você vai dar curso, Milana? Porque ela tem Eu uma já arma na tenho. cabeça A agora. Karina já tá vendo? Isso Na aí, verdade, Karina, me já tem ajuda. um curso de rotulagem, ele é um curso gravado, mesmo quem é aluno de PAC sabe como que é o estilo do curso, ele é onde as aulas são gravadas, e aí você tem acesso ali 1 ano, mas é rotulagem específica para leite e derivados, tá? Não é rotulagem geral. E aí você tem acesso 1 ano, a Karina faz. O bom de se trabalhar no Vida de Laticínios é que a gente faz todos os Todos os cursos. cursos. E aí a pessoa tem acesso ali durante 1 ano, né, a partir da matrícula, às aulas para assistir o dia, a hora que quiser, um curso disponibilizado pela Hotmart. Então tem essa possibilidade. A Karina é de grátis, realmente. E a Carol já vem falando muito comigo, né, nesses últimos tempos. Tem, inclusive, uma programação para setembro, eu fazer um curso ao vivo, diferente do curso que é o curso gravado, mas só falando sobre a nova rotulagem, as novas regrinhas. Então, a gente vai falar só sobre essas questões de nova rotulagem, não vão ser todas, né? Todos aqueles atributos. Quem quiser ver o curso completo, né, de rotulagem, onde aborda tudo, legislação de metro, mapa, Anvisa, aí tem a opção do curso gravado também. E aí, para setembro, né, assim que eu voltar do Rio, porque domingo eu vou para uma expedição para o Rio. Expedição cientista. Expedição científica. Para uma expedição cientista para o Rio. Então, vou ficar 1 mês. Depois do Rio, eu vou para um evento lá em Marabá, que aí quem é lá da região de Marabá já está convidado. A gente vai falar sobre rotulagem lá. E aí, em setembro, a gente volta, mas para estar ministrando esse curso da nova rotulagem ao vivo. Assim que eu acabar a minha expedição de cientista. E ela ainda vai lançar um produto, que é um método que ela tem para conferir rótulos, que é muito maravilhoso e muito sensacional, tá? Ela ainda vai lançar, gente. Vocês me ajudem, vocês vão pedindo para ela aí. Nós recebemos uma linda declaração de amor de Manuelzinho, que é filho de uma amiga minha, tá? Mamãe, vou dar muitos likes. Tia Carol, porque a tia Carol e as amigas dela são muito lindas. Manuelzinho, você é muito maravilhoso, tá? O Celeiro do Leite está perguntando o que é a lupa. Porque o que que acontece? Ainda tem muita gente que não acionou a chavinha. Gente, o que que é essa lupa? Conta aí, explica aí para o pessoal. Posso falar Pode, porque assim, ó, nessas horas, né, faz falta o slide. Aí falta um slide. Eu vou, como diz os meninos, né? O Edivaldo aí do Cerro, ele brinca comigo. Luana, você ainda não explicou que é passinho por passinho. Você ainda não fez assim, então não é você. Então vamos no passo a passo, né? A lupa é o que a gente chama ali de rotulagem nutricional frontal. Falando de uma maneira muito simples, para que todo mundo entenda, né? Para quem faz rótulo, para quem está aqui, que trabalha dentro da indústria, que não trabalha diretamente com a rotulagem, né? E faz outras coisas dentro da indústria, aqueles avisozinhos, né? É de fato uma lupinha. É uma lupinha que está lá na carinha do rótulo. A carinha do rótulo a gente chama de painel principal. Então, que está lá na frentezinha do rótulo, aquela lupinha falando aqui, ó.
Esse produto, ele tem, né, ele é alto em sódio, ele é alto, tem um alto teor ali de açúcar para te dar o que é a intenção, né? Falando de uma maneira muito simples, meio que te dá aquele choque. Aqui, ó, você quer comer mesmo, mas esse aqui tem muito açúcar. Você tá afim de comer esse aqui, mas esse aqui tem muito sódio. E aí, sua pressão tá alta? Como que funciona? Milana, aqui, ó, esse aqui, eu acho que vai ser ótimo para mim. Eu vou internalizar a situação da nova rotulagem como algo assim muito bonito. Milana, aqui, ó, esse aqui tem muito açúcar, você sabe. A Giovana é minha monitora, né, Carol? Você sabe que se você comer açúcar, você vai passar mal? A menina Então dá é 5 isso. anos tem que ficar lembrando ela disso, é ótimo. Ela fala comigo. Tem hora que ela tá assim, eu falo assim, gente, que vontade de comer um doce. Aí ela olha bem assim. Ela fala assim, você sabe que se você comer, você vai passar mal. Aí ela ajuda. Então é para isso. Essa rotulagem nutricional frontal, porque às vezes o que que acontece? Na nossa correria ali do dia a dia, a gente vai no supermercado, tem essas informações lá na tabela nutricional. Se a gente for avaliar de uma maneira muito técnica a tabela nutricional, a gente vai ver que aquele produto, ele tem um teor de sódio um pouquinho, né, além do que a nossa dieta, né, a nossa alimentação deveria comportar ali no dia a dia. A gente vai ver que ele tem carboidratos ali, além do que nós deveríamos estar consumindo. Isso nós, profissionais da área técnica. Se a gente for no supermercado com tempo disposto a isso. Mas os outros consumidores que têm uma vida profissional diferente de nós que trabalhamos dentro da indústria, para eles essa informação ela não é tão óbvia quanto para nós, né? Então a gente tem que ter noção que o óbvio ele precisa ser dito o tempo todo. Então é para os consumidores ali de maneira geral, aqui ó, não come tanto disso aqui, não é que você não possa comer, mas você tem alguma restrição? Pare e pensa. É como se fosse ali uma forma de dar um alerta para a pessoa meio que ficar com o pezinho atrás. Não, eu vou comer, mas eu vou me regrar, eu vou me autopoliciar. De uma Eu vou dar um forma bem exemplo. simples. Eu vou dar um exemplo de sorvete. Vamos lá. Eu tenho um amigo que, num determinado momento, a gente estava fazendo um curso junto e ele relatou que ele também é da indústria de sorvete e um cliente entrou em contato via saque, dando um depoimento maravilhoso, agradecendo a empresa porque o filho adorava consumir o sorvete lá, sabor morango. E era o único jeito que aquela mãe via da criança comer morango, uma fruta, ingerir uma fruta. E daí a gente fica com super dó no coração, porque às vezes a pessoa não sabe que é o sabor morango, que não tem nada de morango. Então, pra gente são coisas óbvias. Daí você até brincou, tá, mas você escreveu pra ela dizendo que não tinha morango no sorvete. Que ele ainda não tá comendo fruta, dá pra... Então, como é que você diz isso de uma forma amigável para o teu consumidor, sem decepcionar ele, sem que ele não, né? Então, isso tudo é muito, muito desafiador para nós na indústria, né? E além do modelo de lupa que vai entrar na nova legislação, lá no painel no canto superior do painel, vai ter 3 indicadores. O teu produto ele pode ser rico em açúcar, ele pode ser rico em né? Rico não, alto, né? Alto em açúcar, alto, né? Eu tenho um embutido carne, por exemplo. Eu posso ter ele apenas rico em sódio. Ou eu posso ter ele apenas rico em gordura. Ou posso ter um produto que tem os 3, tá tudo bem. Lá na legislação tem modelos para cada uma dessas situações, tá? E falando, a gente vai para cá e vai para lá, né? Mas falando de mudança da tabela nutricional, além da inclusão, então, dos açúcares totais, dos açúcares adicionados, a gente mudou todos os percentuais para VD. Então, Sim. foi feita uma reavaliação. Então, por exemplo, proteína, que no passado era 75 gramas, hoje tá 50 gramas, a recomendação diária. Isso interfere no cálculo lá que a gente vai ter para percentual de VD. A mensagem também que nós tínhamos lá na tabela nutricional, ela também passou por uma revisão. Nós vamos ter uma coluna para 100 gramas de produto, tá? Para que facilite. Eu tenho a marca da água, não é um bom exemplo, não tem rotulagem nutricional, mas eu tenho leite. Eu tenho uma bebida láctea.
da marca A e da marca B. Para que eu possa comparar entre as marcas que eu gosto, eu vou ter um valor de referência. Todas as empresas vão ter a mesma base de cálculo para aquela categoria de produto, para que sim eu possa comparar. E eu vou ter uma coluna também com a porção recomendada, tá? Então, lá no meu caso para sorvetes, né? Como é que eu vou determinar? É em peso, é em grama? Então, lá na legislação, na IN 75, nós vamos ter um anexo que vai dizer qual que é a porção recomendada. Então, para sorvete, é 60 gramas, que é uma bola. Então, eu vou fazer para 100 gramas, eu vou fazer para 60 gramas, tá? E vamos supor que naquele meu pote ainda eu tenho 1 quilo de sorvete. Eu vou ter que dizer quantas porções equivalem naquele meu pote, tá? Se tiver muito lúdico, vocês vão me falando aí, eu vou complementando a minha fala. Porque isso era muito corriqueiro nos pacotes de bolacha recheada, né? Quem nunca comeu um pacote inteiro e olhou a porção lá, né? 30 gramas, um biscoito. Então, hoje facilita essa analogia. Se eu quiser comer o pacote todo, a unidade toda, eu só vou fazer a multiplicação por porção. Também empodera a decisão do consumidor. E eu acho que, assim, de forma geral, as principais mudanças na tabela nutricional, que elas vieram para empoderar, melhorar a nossa tomada de decisão, foram estas. E uma coisa que eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, Josi, essa questão ela até tinha colocado no nosso roteiro. O pessoal tá querendo dar uma desperta, eu mandei para vocês, né? E aí, como é que é mais interessante para mim? Porque as quantidades podem ser maiores, os máximos para exigir a lupa, né? Elas variam. Cadê minha cola? Que eu não lembro, né? Açúcar aqui, vamos pegar líquido, 15 gramas. Sim. Pois é, mas o que para produto líquido vai... e para produto sólido e semissólido. O que define isso? Eu olhei para o treco e vi que ele está líquido ou a forma que eu expresso o conteúdo na embalagem? Por quê? Eu dei 2 exemplos. Iogurte para vocês. Iogurte e bebida láctea são produtos líquidos, não é verdade? Líquidos. Mas a maioria dos fabricantes coloca assim, pega uma garrafa e escreve assim, 900 gramas. Uhum. E aí, qual é o máximo para ele? O que está no produto sólido, que é em gramas, ou o que está no produto líquido. Aí, a vida da Josi é o contrário, né? Uhum. O sorvete é sólido. Oi, tudo bem? Vamos cortar um pedacinho. Mas o pote é em litros, em ml, em unidade de volume. E aí, ele é sólido? O que eu vou considerar? Para onde eu vou correr nessa hora? Me contem. O interessante... Pode falar, Josi. Não, eu também estava aqui colando na legislação, né, para olhar. Assim, ó, Carol, eu realmente, antes de você me fazer essa pergunta, a gente não olha isso com maldade, né? Então, assim, na minha cabeça, eu vou olhar para a porção, né? Então, eu vou ter lá sorvete já qual que é a medida usual, né? É uma bola. Então, eu já entendo que é um alimento, né? Sólido, né? Eu não tinha me atentado a essa configuração, né? Que talvez para os iogurtes e bebidas lácteas pode acontecer, mas... E até estava olhando aqui porque às vezes você fala que eu sou acelerada, né? E eu, quando li a legislação, raramente eu olhava ali para aquela parte de termos e definições, né? Então, hoje eu vejo, assim, que para a gente entender uma norma na sua totalidade, entender conceitualmente, até esses dias eu estava participando de um outro curso, tem uma legislação que fala sobre pseudo-cereais para tratar a linhaça, chia, né? E aí todo mundo o que é um pseudo-cereal? A própria legislação não definiu. Então, quanto que as definições, elas são realmente importantes. E agora, por que eu peguei a norma? Porque será que eu tem essa definição o que é um alimento sólido, o que é um alimento líquido? Não tem essas definições, né? A gente vai ter que ir pelo bom senso. Já pessoas me fizeram essa pergunta. Como... Vocês viram perguntas e respostas dessa legislação da IN 75? Só entrar numa situação, por exemplo, igual você citou aí o caso do iogurte, tem uma legislação do Inmetro em que há padronização para alguns alimentos. No caso do iogurte, a gente tem que declarar em unidades de massa, tá?
existe legislação do Inmetro que padroniza, traz essas padronizações. Então, o iogurte, por exemplo, eu vou declarar em unidade de massa. Então, se eu Existe declaro isso em para unidade de nós. massa, eu considero que ele é um alimento sólido? Você tem Os que considerar. limites, né? Porque assim, ó, por exemplo, a gordura, açúcares adicionados. Se for um alimento sólido ou semissólido, a maior ou igual a 15 gramas por 100 gramas, eu já tenho que colocar a lupinha. Se for um alimento líquido, 7,5. Aí Mas eu já achei que o iogurte levou vantagem, se ele considerar a legislação do Inmetro. Aqui, ó, quer ver? Eu vou até abrir ela aqui o para meu caso aqui, pegar a 15 colinha gramas para vai Fiz o ficar. perguntas vocês. e respostas, mas eu não achei o Não, perguntas e respostas, que agora já não acha mais nada, né? Porque negócio de eleição não pode. pois é, Deixa eu porque aí, até... de novo, a gente fala do bom senso. Se tiver um termo de definições, definindo talvez por densidade, não sei, né? Mas é difícil categorizar e colocar todos os alimentos numa bola só. E aí a bola é jogada por metro mesmo, lá na 249, né? Que fala sobre pesos e Aqui, ó. medidas, que também foi revisado, né? Aqui, ó. Lá na legislação do Inmetro, deixa eu até pegar o... tananana, aqui, ó. As mercadorias pré-embaladas, leites fermentados e os demais derivados de leites acondicionados e comercializados sob a denominação de iogurte, leite gelificado, leite condensado, leite evaporado ou concentrado, cremes de leite, doce de leite, sobremesa láctea, queijo e similares, devem apresentar em sua rotulagem a indicação quantitativa do conteúdo nominal expressa em unidades legais de massa. Ou seja, é grama. Iogurte é grama. Só que, É grama Então ou eu quilograma. considero. mas ela é divergente, sabe por quê? Porque o Inmetro pede para ser grama, mas a porção que a IN75 traz é copo, é para iogurte. Aí na verdade, o que A medida que caseira, né? A medida caseira. Para a medida caseira, só que agora, depois que teve essa alteração, se você olhar lá, ela tem, antigamente só tinha ml, agora tem a opção de ml ou grama. Você chegou a ver? Sim. Lá na tabelinha? Então, você tem a opção de ml ou grama. Eu creio que já foi com o intuito de fazer essa harmonização para esse tipo de situação. Porque, por exemplo, se eu pego uma bebida láctea, a bebida láctea a gente considera a porção dela em ml. Né? Ela é muito mais fluida, apesar da grande maioria das bebidas lácteas elas terem adição ali de estabilizantes, de um monte de blend para encorpar a textura daquele produto, ainda tem aquela condição que ela é bem mais fluida se você comparar, né, a bebida láctea com o iogurte. Eu não sei se Mas a tem embalagem dela em grama também. a embalagem da bebida láctea. Eu acho que tem os dois, Milana. Não, Tem tem os dois, grama, tem grama, Tem mas os só dois que a que bebida tem. láctea não tem a porque não tem situação de escrito ter a isso unificação dela lá no Inmetro. Não do tem Inmetro. padronização da bebida. Então você É pode só usar para os dois. iogurte. Você Então não você tem pode usar os dois. padronização. E aí a grande dúvida, e alguém me disse que tinha isso no Perguntas e Respostas, mas eu não achei. Então, às vezes, alguém achou. O que que eu considero? Eu vou dar a minha opinião, tá? O que que eu considero? O aspecto físico do produto, o estado físico do produto ali, ou a forma como eu indico a porção. Porque o que que eu entendo? Se eu indico a porção de 30 gramas, 60 gramas, é o que está na minha tabela nutricional, eu tenho que considerar o sólido. A quantidade máxima para o sólido, porque ficaria divergente. Entendeu? Eu tô até Se eu tentando entrar coloco, aqui vamos no supor, eu tenho um pote de 2 litros de sorvete, mas lá na minha tabela nutricional é 60 gramas a porção, não é, Josi? Então, Mas na embalagem, no caso do sorvete, eu apresento tanto em peso Os quanto dois. em os dois, né? Então, essa informação de forma pejorativa para o cliente, ela não vai existir no caso de sorvetes, né? para levar o consumidor a erro ou engano. Não. Mas e a bebida láctea? Vamos falar especificamente da bebida láctea. Eu posso declarar a porção dela em ml ou em grama. E aí?
Aí, na minha opinião, eu não tenho certeza disso, tá? É um raciocínio. Se eu estou contando na tabela nutricional que uma porção de, sei lá, de 200 ml dessa bebida, 200 ml, tá? Porque tá tudo em ml. Tem um copo de 200 ml, tem tanto de açúcar, tanto de caloria, tanto... Então, é essa quantidade que eu vou considerar para definir que lupa que tem que ter, se tem que ter lupa. O raciocínio meu é esse. Aí a gente Eu já acho, né? Talvez as bebidas lácteas aí é líquido, talvez, né? Mas eu vejo que enquadra como líquido, tá, Carol? Não vejo diferente aí, não tem como fugir disso. Eu considero ela mais fluida que o iogurte, O em físico comparação. líquido. Mas existe garrafa de bebida láctea de 1,5 kg, de 900 gramas, 180 gramas. Tem isso no mercado. E aí? Aí E aí vai ficar para a próxima live. Não, e aí a gente vai mandar um e-mail para tirar dúvida, né? Veja, assim, ó... E não tá funcionando, vocês sabem, né? Que o da Anvisa não tá funcionando esses dias. Eu agora estava até achando aqui o anexo, não acho até o anexo agora para encurtar a conversa. Mas, assim, eu acho que é bastante, né, pode gerar, assim, dúvida. Agora concordo com o teu ponto de vista. E tem, o pessoal está trazendo, né, os sacos também. Então, vamos ter que aguardar aí os próximos capítulos aí com perguntas e respostas para ter uma decisão mais justa e mais acertada. Em relação a dica isso, que eu dou é usem a mesma linguagem. A linguagem que você usar na indicação de conteúdo líquido, né, de peso, de quantidade de produto, você usa na porção e você usa essa referência para falar, vai ter lupa ou não vai ter lupa. Porque daí não tem muito como alguém te dizer que você está lesando o consumidor. Outra coisa que já que nós estamos falando do universo de laticínios, né, é que agora vai ser permitido aquela linda frase de não contém lactose nos produtos, né? Então, é uma alegação, foi feita uma revisão, né? Então, a parte de alegações, ela também vai estar incluída na IN 75, revogando a 54 lá de 2012. Então, para o pessoal aí que sempre ficava na dúvida se poderia ter o claim não contém lactose, agora pode, né? Então, acaba que... Outra dúvida também que o pessoal me pergunta bastante, Carol. Eu tô acelerando aqui porque a gente já passou um pouquinho do tempo, né? Mas a gente é dessas, eu já tinha avisado as pessoas que isso aconteceria. Que é com relação ao claim também, com relação a sem açúcares, né? Então, hoje o claim é sem açúcares adicionados, né? Então, acaba que existe uma complementação, porque de novo, eu vou ter açúcares totais e açúcares adicionados. Então, eu tenho que deixar claro lá no claim do que eu estou falando para não gerar engano e não gerar erro. Então, as alegações, elas também ficaram de forma mais claras, me parece, na legislação agora, olhando. Não sei se vocês concordam também com relação a isso. Ela está realmente... Eu consigo identificar em cada questão, cada artigo, cada mudança ali, que realmente ela tem o objetivo de trazer informação de forma clara para o consumidor, que é a justificativa dela há muito tempo, né? Dessas legislações há muito tempo. Milana, você está caladinha hoje. Não é, gente. É que vocês estão acostumados a ver a Milana. Eu não estou vendo os comentários mais. Quem falou? Mas aqui, tipo assim, é uma briga de foice, nós três. O Luiz Felipe perguntou aqui, que eu acho que é legal, que o pessoal que ou não é muito do ramo, ou está começando agora, ou é de empresa menor. A Tabela perguntou assim, desculpa a minha pergunta, mas é porque para mim ainda não é óbvio. E mesmo que fosse óbvio, pode perguntar, tá, Luiz Felipe? Perguntar, tá? Não existe pergunta boba, existe pergunta que você não fez e ficou sem a resposta, combinado? Essas questões da rotulagem, a tabela nutricional, ela é criada dentro da fábrica ou é um nutricionista que cria? Ela é uma informação sobre o seu produto, tá? Então, é o seu produto, o que ele tem, quanto que ele tem de cada nutriente. Então, ela é criada por quem fabrica, pela fábrica. Como ela é criada? Por cálculo, e aí você precisa saber as informações dos seus ingredientes, a sua formulação. Ela pode ser referenciada.
Ctrl+C, Ctrl+V do coleguinha naquelas tabelas de referência que a gente já falou aqui que a gente não gosta, ou você pode pegar o seu produto, mandar no laboratório e falar assim, quantifica para mim, faz uma tabela nutricional para mim, que é o mais lindo, mais maravilhoso de todos. E aí é aquilo que a gente falou no início da live, vamos organizar, vamos nos planejar e vamos fazer isso. Vamos direcionar recursos financeiros para isso, porque isso é extremamente importante. E como a Josi bem falou, muito mais importante do que ficar fazendo aquela análise que você faz todo mês, há não sei quantos anos, e nunca dá nada. Não precisa fazer todo mês mais, então. Você já sabe que não tem. Não tô falando para nunca mais olhar para isso, pelo amor de Deus, hein, gente? Então, a Carol falou que pode largar a mão. Não falo, não, mentira. Nunca, jamais vou falar isso, eu adoro análise. Por isso que a Josi já ficou... Análise de risco, exatamente. Depende qual que é a tua análise de risco, né? Qual que é o teu histórico? Qual que é a tua regra? Por que que a gente, né? Tudo justificado. E cada empresa vai ter a sua. E é por isso que até a gente entrou esses dias numa discussão lá com relação ao queijo brie, né? Que as pessoas queriam colocar lá no queijo tipo brie, que era um produto sem lactose, como todo queijo brie, né? Isso vai ter lá para manteiga ghee. Aí que tá. Para manteiga ghee, acho que até essa alegação ela é verdadeira. Mas uma alegação para um queijo tipo brie, um queijo qualquer de alta maturação, ela depende, porque cada empresa vai ter o seu processo. Tem um processo diferente, então, tem um leite diferente. Como eu vou comparar o meu com o do coleguinha, se eu não sei como o coleguinha faz? Então, essas alegações também acabam sendo um pouquinho desafiadoras. Então, isso aí, e aí a gente entra naquela... Hoje eu até tive uma pergunta, eu não lembro de quem foi. A gente entra naquele âmbito da rotulagem voluntária, né? Que ela é muito mais desafiadora, porque quando a gente está elaborando dizeres de rotulagem obrigatória, você tem ali uma legislação no qual você vai se embasar, você tem ali parâmetros e até ferramentas para você estar perguntando e consultando esses órgãos regulamentadores para que você coloque ali no seu rótulo. Então, aqui, ó, e muitas das vezes, né, quando a gente fala em rotulagem obrigatória, ou pode ou não pode. Por exemplo, eu coloco contém glúten no meu rótulo, eu coloco não contém glúten. Não tem meio termo. Não existe glúten free, não existe, pode conter traços de glúten. Então, assim, eu coloco no rótulo contém glúten ou não contém glúten. Eu só tenho essas duas opções, não tem muito para onde eu correr. Agora, o que é mais desafiador? Quando você sai da rotulagem obrigatória, né? Ou da rotulagem ali condicional, que você se atender a determinadas condições, você tem que estar fazendo né, declarações X, Y, Z, e parte para um âmbito um pouco mais amplo da situação, que é a rotulagem voluntária, em que você tem aquela abertura ali para colocar, mas você tem que se fundamentar. Né, para ter essa rotulagem voluntária, você tem que ter algum fundamento, você tem que conseguir comprovar que é o exemplo, né, do leite A2. É uma rotulagem voluntária, mas para que eu possa colocar lá no meu produto que aquele produto, que aquele leite ou aquele queijo, aqueles produtos lácteos, eles são derivados, de fato, de animais geneticamente, né, ali selecionados com o genótipo A2, né, que está ligado à proteína, eu tenho que ter comprovação. O que eu fiz? Eu fiz uma seleção genética do meu rebanho. Eu tenho como comprovar que essa seleção genética do meu rebanho ela foi feita. E eu tenho todo esse cuidado, não só com aqueles animais, mas também esse cuidado com relação ao processamento desse leite na indústria. Aí acaba que a gente fica numa linha muito tênue, na verdade, né? Entre o que eu posso colocar, o que de fato eu vou estar colocando e conseguindo comprovar, ou que de fato talvez eu coloque ali no meu rótulo, mas que ele possa gerar um transtorno para a indústria. Então, isso tem que ser, né, olhado com cuidado ainda maior do que a rotulagem obrigatória. Né? E acaba que exige muito mais desse profissional técnico para que ele dê o respaldo adequado para a indústria com relação a estes dizeres. Na 727, no
no último capítulo, se eu não me engano, vai ter a questão de rotulagem facultativa. E na própria 727, nas disposições iniciais, ela traz tudo isso, que a nossa rotulagem, ela não pode induzir a erro e engano. Ponto, acabou, né? Que colabora com isso que a Mi está falando, né? Então, é Código de Defesa do Consumidor acima de tudo. Então, se a gente sempre diz assim, ó, às vezes a gente quer encher o nosso rótulo de alegações. Não posso comprovar, não coloco, menos é mais. A legislação, ela é positiva, ela diz o que a gente pode colocar. Então, às vezes, a gente, como profissional da área de alimentos, a gente empreende muito pouco. E sempre as pessoas perguntam, né? Por que a gente não empreende em produto? Porque talvez a gente entenda tanto da regra do jogo que talvez, de certa forma, isso nos ingessa, né? Mas eu entrei trabalhar com a área de alimentos, é uma porrada de legislação. E a gente tem que jogar a regra do jogo. Quem tem filho aí que vai jogar o joguinho lá com o filho, primeira coisa tem que ler as regras, porque depois as crianças são muito ligeiras, né? Eles já querem lograr pai e mãe, né? E assim é com a indústria de alimentos. Então, às vezes, quando a gente vai fazer uma consultoria, uma assessoria, parece que a gente está colocando um bicho de 7 cabeças. Só que é a legislação e ela é para a empresa A, para B, para C, para todas as Todo categorias. tamanho. Para todo tamanho. Isso talvez dificulta, sim, dificulta. E aí cabe nós, né, da área de alimentos, entender como que a gente pode ir em doses homeopáticas inserindo, né? Ah, não vou conseguir fazer tudo por análise? Ok, vamos colocar no planejamento, vamos fazer uma matriz aí, vamos, né, fazer um planejamento. Agora, simplesmente fechar o olho e achar que não existe, não dá. Não adianta. A gente tem 4 perguntas, mas eu acho que a gente não tem tempo para as 4, tá? Então eu vou priorizar 2 que eu recebi e vamos ver quanto a gente gasta para... Uma eu já vou perguntar e responder, tá? Quem é da indústria de lácteos vai precisar alterar a rotulagem de todos os produtos? Se você faz trem de comer, tem que alterar. Pensa assim, não interessa nem o segmento, a alteração de rotulagem é para todos os alimentos que entregues prontos para consumo, para o consumidor, tá? Então, essa já está matada, né, gente? Tem uma outra que eu recebi. Agora, a frontal, né? A rotulagem a frontal é facultativa, depende da tua tabela nutricional. Essa pode ser que Sim. Você se escape daí. Não é nem que ela é facultativa, ela é uma condição, né? Dependendo do que você tem que colocar ou não. Se você conseguir ficar livre de tudo, maravilha. Põe o pessoal de P&D para trabalhar e fazer teste, tá? Talvez você consiga. A outra pergunta que veio, e aí é muito para mim e para Milana, como que declara a questão do sal, porque queijo é salgado em salmoura? Gente, Jana, a gente não vai responder essa agora, porque essa é uma baita aula que a gente está para montar. Porque não é uma coisa simples, tá? Mas entenda um negócio, não interessa que jeito que o sal chega no seu queijo, o consumidor vai comer ele. Não vai ter jeito, não vai poder escapar. E outra coisa que é importante aqui é com relação a aditivos, que até então a legislação ela não incluía aditivos na parte de rotulagem nutricional. É óbvio que a gente sabe que tem um monte de aditivo que não contribui nutricionalmente para nada. Mas no caso do sódio, a gente tem um monte de aditivos que tem cloreto de sódio na sua molécula e eles vão colaborar com o incremento de sódio. Então, isso também tem que ser olhado. Então, não é só o sal, né, o NaCl que a gente está colocando lá na salmoura. A gente tem que pensar em todos os cloretos que nós estamos adicionando na formulação. Todas as formas que ele sódio pode vir. Isso. Tá. 2. Vamos lá. Só mais 2. Acho que vai dar tempo. O que eu escrevo na embalagem? Saque ou atendimento ao consumidor? Mi, vai você. Pode. Ela já respondeu 12 vezes. Beleza, então. O que a gente tem que... uma das coisas que a Josi citou e que é importante ressaltar. Vocês falam que eu tô calada, gente, mas vocês não têm noção quando eu começo a falar. Aí não dá, né? Aí eu começo... Não tem freio. Não tem freio. Eu vou tentar ser breve, tá? O que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente vai ler uma legislação? Isso eu falo que nos cursos, né? Todos os cursos, seja de área de alimentos, qualquer curso, a gente tinha que estudar lá como que a gente faz a leitura da legislação. Primeira coisa, gente, que vocês vão ler numa legislação, né? Vocês que estão aí dentro da indústria. Qual que é o âmbito de aplicação daquela legislação?
Primeira coisa, saiu legislação nova, a legislação ela se aplica para mim, eu tenho que começar a mudar tudo, eu tenho que começar a fazer tudo. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar, o âmbito de aplicação da legislação. A legislação de saque, quando a gente olha ela lá, né, e vai ver esse âmbito de aplicação, esse âmbito de aplicação da legislação de saque, ele fala que ela é aplicada a serviços regulamentados pelo poder público. Quem são esses serviços regulamentados pelo poder público? A Anatel, empresa de telefonia, são esses tipos de prestadores de serviços que são regulamentados, que eles têm obrigatoriedade, que aquela legislação se aplica para esse público. Em momento algum, quando a gente lê a legislação de saque, está falando lá que o âmbito de aplicação é para a indústria de maneira geral ou para a indústria de alimentos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que frisar com relação ao âmbito de aplicação. A segunda coisa que a gente tem que prestar atenção nessa legislação, então eu sei que ela não se aplica lá no âmbito de aplicação, eu sei que ela não se aplica para a indústria de alimentos. Existe um padrão da ABIA. Sabia. Né? Isso, é um padrão da ABIA. Se eu não estiver ficando muito louca, eu acho que ele é de 2014. Eu tô com ele aberto aqui. Você tá com ele aberto? Me ajuda só com Tô, a data. porque é óbvio que eu colei tudo, né, gente? Presta atenção. Eu ainda insisto em tentar guardar as coisas na cabeça, mas já não tá funcionando eu não, muito mais. porque é 2014. Revisado em agosto de 2090. Para que acerta? Tá vendo? Esse padrão da BIA, ele não tem força de lei. Ele é um documento de uma associação trazendo ali, né, como se fosse um compilado, uma orientação. O título do documento é recomendação. São recomendações. Então, lá nesse padrão da BIA, que é a coisa mais próxima que a gente tem... Você tem ele, Josi? Tem, tu me passou. Verdade. Tem, né? Que é a coisa mais próxima que a gente tem de um documento falando de saque dentro da indústria de alimentos. Lá nessas recomendações fala que se a gente optar por utilizar o termo saque, que esse número disponibilizado para o consumidor que seja um número 0800. O que eu, Milana, faço na prática no dia a dia nos rótulos dos meus clientes? A indústria não é obrigada a ter um número 0800 ali para estar recebendo essas ligações. Ela precisa ter uma via, um canal de contato para que esse consumidor ele manifeste, seja uma dúvida, seja uma insatisfação, até mesmo um elogio. É aquela via que a indústria, né, que o consumidor pode ali conversar com a indústria. Quando essa indústria, né, isso acontece em indústrias de médio e grande porte, elas têm um número 0800 e que esse número é disponibilizado ali para o consumidor, eu utilizo o termo saque. Quando é uma indústria que ela não tem um número exclusivo ali 0800, que fica disponível 7 dias na semana, ligação gratuita para esse consumidor, o que eu coloco? Eu coloco ali atendimento ao consumidor, lá no rótulo do produto. Para quê, gente? Milana, mas você falou que não tem legislação. Mas para evitar determinados transtornos desnecessários, que eu sei que na nossa prática do dia a dia, que a gente fica ali apagando incêndio, já tem problema demais para resolver, não tem necessidade de eu procurar um problema a mais que eu enxergo ali, no meu entendimento, como desnecessário. Como fácil de resolver, né? É justamente isso. Tá. Aí a última pergunta. Legislação de nova fórmula. Agora a Josi até já falou, juntar ela lá na 727 está mais fácil. Quando que eu preciso? Em que situação que o meu rótulo precisa vir nova fórmula? O que leva a essa alegação? E outra, não sei nem se pode chamar de alegação, tem uns negócios de termo, né? Eu posso só colar uma etiqueta? Então. Quer que eu responda? Pode. Tá mais fácil aí? Tá mais fácil. Eu tô abrindo a cola. Eu acho ótimo, gente, porque eu colo as minhas aulas.
Eu faço o negócio, depois eu abro para colar. Então, o que que acontece? Nessa situação toda, né, principalmente nessa busca que as indústrias estão hoje, para não ter que ter a lupinha lá no painel principal. Então, já tem indústrias que, né, há um período lá atrás, né, com pouco tempo que a legislação tinha sido publicada, o pessoal já estava ali trabalhando alteração de formulação, substituindo ingredientes, aditivos utilizados, para, de fato, não ter que declarar, né, não ter que colocar a lupinha no painel principal do produto. Tem situações, gente, que dá para fazer modificação, dá para fazer adequações no processo. Mas tem situações que, infelizmente, por mais que você mude, que você faça uma adequação naquela formulação daquele produto, o seu produto vai ter lupinha. Isso é fato, não dá para fugir dessa situação. Então, por isso que eu falo que a gente começa a olhar a situação e é até bonito, começa a fazer de fato sentido. Por quê? Eu tenho essa legislação de nova fórmula justamente no momento em que vai haver extremas mudanças, né, nos rótulos dos produtos e que é lógico que a gente sabe que o pessoal está todo ali movimentando para fazer com que esse produto se pareça, né, ou se torne de fato o melhor produto aos olhos do consumidor, principalmente com relação a essas alegações. Então, essa legislação dessa nova fórmula, ela veio justamente para né, tá ali dando embasamento para essas mudanças, para o consumidor entender que houve mudanças de fato, porque porque houve mudança ali na formulação para alterar a tabela nutricional. Se eu mudei lista de ingredientes dos meus produtos, adicionei, tirei ingredientes, né? Alteração de ordem, alteração de quantidade de ingredientes, eu preciso estar declarando nova fórmula. Ah, Milana, mas como que isso vai ficar evidenciado? Como que isso vai ficar óbvio para quem está ali me fiscalizando? Eu não sei se vocês que estão aqui assistindo a gente, que são fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal, já observaram isso lá no registro de rótulo, lá dentro da plataforma PGA SIGCIF. Quando a gente faz alterações hoje, isso já não é de hoje, já tem um tempo que está acontecendo. Se a gente muda, ou seja, descrição de processo ou formulação, fica lá em vermelhinho. Quer dizer que foi alterado. É uma atualização que a plataforma teve há uns 6, 8 meses atrás. Então, já fica evidente que houve alteração. E é lógico que o fiscal ele consegue ver, né, que houve alteração de tanto para tanto, tanto que o croquis do seu rótulo anterior, que foi aprovado, você não tem como você excluir ele lá da PGA, ele fica no seu histórico. Não dá para excluir. A partir do momento que eu inseri um novo, aquele anterior você inativa ele, mas ele está lá no seu histórico, não tem como excluir. Então, não tem como pensar que vai burlar a fiscalização nesse sentido, porque se ele tiver ali 2 minutinhos para confrontar essas informações, vai ficar muito claro para ele que teve alteração e que você não está informando adequadamente o consumidor. A mesma coisa, tabela nutricional. Eu adicionei nutrientes ali na minha tabela. Eu também preciso estar informando nova fórmula. Advertência sobre alimentos ali que causam alergias alimentares. Ah, eu tinha um leite em pó, sei lá, o exemplo mais simples que veio na minha cabeça. Eu tinha um leite em pó que ele não era instantâneo e agora eu adicionei lecitina de soja. Então, eu tenho que fazer a declaração. Eu preciso acrescentar que teve né, que é a nova fórmula ali. Presença de lactose, ausência de glúten, presença ou ausência, né? Mudei a formulação do meu produto, gerou, tem que ter essas notificações. Então, é importante, porque o que às vezes as pessoas imaginam dentro da indústria? Que está tendo alteração e que ninguém vai ver que aquilo ali foi alterado. É uma alteração sucinta, é uma ordem de ingredientes que foi alterada e tem como estar... Mas foi alterada a ordem de ingredientes, alterou a quantidade que ele é usado, então... Alterou a quantidade, então você tem que declarar. E aí é lógico que respeitar aqueles prazos.
Você não vai ficar utilizando ali eternamente o Nova Fórmula. Você tem um período ali que é obrigatório pela Então, legislação. é no mínimo 90 90 dias. dias, mas não tem Não, máximo. Porque o que que vai. Por isso que eu perguntei da etiqueta. Lembra aquelas embalagens que aqueles rótulos que nós falamos no começo da live? Ah, tem gente que o lote mínimo dura 2 anos. E aí, vai ficar 2 anos escrito Nova Fórmula? Como que vai ser isso? Pode usar etiqueta? Mas é Eu que acho que se vai você usar continuar a sendo. etiqueta, Carol, você mudou o teu rótulo, você mudou a tua tabela nutricional. Não Então pode, não tem como, infelizmente, não tem como fazer porque é no painel essa esse principal. gambiarra, né? planejamento. Então, tudo que você fizer hoje, em termos de formulação, para tentar se livrar da lupa, você vai estar substituindo a lupa pela nova fórmula. É Porque justamente você não isso. está livre de colocar isso no seu painel principal. Não Não, tá. não tá. Então, é um Mas desafio. Tem que fazer no curso mesmo. Ministério da Agricultura isso é rastreável, né? Na Anvisa a Sim. gente não tem. Então, assim, para quem é Anvisa, ainda pode ter uma certa um Aquela desvio aí coisa. de rota. Um desvio de rota pode acontecer, vai de Aí eu regras. vou começar a trabalhar com margarina, que com manteiga tá dando muito trabalho. Mentira! Não vai. Vai depender da ética da tua empresa É. enfim, é uma série de coisas. Outra coisa que parece simples, mas não é que todas essas alegações, elas vão ter que estar na altura mínima de 2 milímetros, alergênico, nova fórmula. As demais informações escritas no rótulo, elas mantêm 1 milímetro. Então, essas advertências que é realmente para, né, chamar um pouco mais de atenção, nova forma, alergênico, lactose, continuam com 2 milímetros também. Gente, deu? Nós estamos há quase 2 horas falando as fronteiras com a piada. Você sabe que a gente tinha que colocar na próxima vez no panfletinho lá, traga o chimarrão e a pipoca, porque vai ter papo. Vai ter assunto, sempre tem. Eu fico imaginando se juntar nós três, assim, fisicamente. Eu tenho absoluta Nossa. certeza que o resto do mundo vai calar, porque a gente não deixa. A gente é meio dominador aí. Olha, o namorado entrou até que enfim, amor, pra matar a saudade. Eu não O tô. Antônio tá me Parece que ele olhando. tá trabalhando. Tá vendo? Olha, que Agora o bonitinho. Antônio tá me olhando de verdade. Não, agora ele tá te olhando de verdade. A Milana, cada vez que eu vou mostrar um trem no celular pra ela, ela fica assim: o Antônio tá me olhando. Eu, deixa ele olhar, ele é bonito, não tem problema. Menina, muito, muito, muito obrigada. Foi uma delícia. Eu fico imaginando nós três juntos. Eu quero muito que isso aconteça. Eu vou encontrar a Josi em breve, também fui separada. A Milana também em breve. Preciso esperar ela acabar a expedição cientista dela lá, sabe? Mas vou encontrar também. Mas assim, a gente precisa pensar em Ou eu vou ter alguma que arrumar uma coisa. consultoria lá em Minas para mim ver vocês, então. Vambora, Sim. gente. Mas tem que trazer sorvete na mala, no bolso, hein? Aí, Menina, desafio, né? muito. Vamos querer. Ó, muito obrigada. Pessoal, essa live vai ficar gravada. Eu até esqueci de falar isso no começo, eu acho, porque o pessoal ficou perguntando. Vai ficar gravada, conta para os coleguinhas. Manda, atormenta a Josi, ela é muito ocupada, mas ela responde. Atormentem a Milana. Podem me atormentar, que eu atormento elas também, não tem problema, tá? A E gente adora, porque cada dúvida a gente aprende junto. é verdade, e a gente vai continuar. E meninas, eu quero muito que vocês se conheçam pessoalmente, que eu acho que vai dar, tipo, super. Eu nem vou ter ciúmes de ninguém, pode ficar tranquilo, tá bom? Um beijo grande para vocês. Muito, muito obrigada a todo mundo e a vocês também, tá bom? Não, que Beijito. isso. Beijo, Josi. Obrigada. Até Obrigada, mais, eu pessoal. adorei. Até mais. Tchau, tchau. Também. Tchau. Tchau.